Neste momento, nós vamos passar a palavra à mesa diretiva, tendo à frente o Dr. Carlos Bahia, representante da FAEB. Eu vou deixar o coordenador do grupo fazer os agradecimentos. Novamente, queria dar bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao professor Joadilton, à dona Salete, pelo espaço que nos concedeu, toda a organização do evento aqui, da reunião, a toda a imprensa presente, a Nordeste FM, na pessoa de Walter Vieira, que nos concedeu entrevista no decorrer da semana, programa Sociedade News, Bom Dia Feira, Gilson Barbosa, TV Subaé, programa Bandeirante News e demais que se façam aqui presente. Agradecer também à Intelevida, na pessoa de Alex, agradecer a Joilton Freitas, o programa Rotativo News também nos concedeu entrevista. Queria também agradecer a presença aqui do representante da FAEB, jurídico, Dr. Carlos Bahia, Sindicato Rural de Feira de Santana, na pessoa do vice-presidente, representantes de demais sindicatos que estão aqui, inclusive a mesa, agradecer, todos vieram de fora, a presença no evento. E agradecer a presença de todos vocês, pecuaristas, que estão aqui, né? Hoje é um sábado, eu tenho certeza que todos nós teríamos algo mais interessante para fazer hoje do que estar aqui para falar sobre união para enfrentar a invasão de terra. Mas nós sabemos que é por uma causa justa, e o momento agora é de realmente a gente enfrentar e se unir. Falando rapidamente aqui sobre a formação do grupo, sabemos que do início do ano para cá houveram invasões de terra no estado da Bahia. E grupos regionalizados se formaram em todo o estado e também em outros lugares do Brasil. E alguns pecuaristas, alguns que estão até aqui presentes, nos pediram para formar um grupo aqui em Feira de Santana, já que nós estamos na região aqui, Feira, Salvador, que tem muito pecuarista, para se unir, se fortalecer e criar estratégias para enfrentamento do problema. E assim nós fizemos, criamos um grupo, em pouco mais de uma semana o grupo saiu do zero para quase 600 participantes, tomou corpo, tomou forma, e estamos aqui hoje nesse propósito, né? Inclusive antecipamos essa reunião, que foi uma semana depois da criação do grupo, para marcar para o dia 1º de abril, por conta de que todos sabem que abril é o tal do mês do abril vermelho que o MST chama, né, que é um mês intensificado de invasões. Então, antecipamos essa reunião para que a gente possa já se fortalecer e se conhecer e ver que realmente o grupo não é só WhatsApp, o grupo existe o fortalecimento pessoal da classe. E aí, estamos aqui hoje nesse propósito de realmente enfrentamento, né, que o enfrentamento, a palavra mais própria é de defesa, é de vigilância e defesa das nossas propriedades. Nós não queremos enfrentar a MST, nós queremos apenas defender as nossas propriedades dentro dos ditames legais. E para isso, inclusive, nós fizemos um manifesto, está aqui, é o documento que vocês assinaram quando chegaram aqui hoje, que é um documento pedindo providências à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inclusive notificando o governador do estado, para que eles tomem providências e esteja do lado do produtor rural para inibir esse tipo de invasão, porque invasão de propriedade particular é crime. E crime, a Secretaria de Segurança Pública tem que intervir com a polícia. Nós não podemos fazer o papel da polícia, a gente tem que fazer o papel do produtor, do dono da propriedade. Mas nós temos limitações até onde a gente pode se defender de forma legal. Chega um ponto que a polícia tem que entrar. Então, para a polícia entrar, o governador, a secretaria tem que se posicionar. Então, esse manifesto será protocolado durante a semana, nós formaremos a comissão, vamos protocolar, se possível, pessoalmente, na Secretaria de Segurança Pública, para que esse documento fique formalizado lá, os produtores rurais da Bahia pedindo providência ao governo do estado para intervir nessa situação. Ok? O produtor rural não deve se afastar da legalidade. Nós temos que seguir estritamente o que a lei nos autoriza a fazer, mesmo às vezes ficando indignados com as injustiças que são cometidas. Então o produtor tem 3 linhas de defesa, e aqui está o Dr. Carlos Amado, meu velho companheiro de causas ruralistas, que poderá me complementar se achar necessário. A primeira linha de defesa que o produtor rural pode e deve adotar se tiver uma suspeita de invasão ou uma concretização de invasão é o desforço necessário. Esse desforço necessário que está acontecendo em algumas regiões é previsto em lei.
Então, os movimentos de Macajuba, de Jacobina, são legais. Os produtores têm o direito, o produtor tem o direito de defender sua posse com base no artigo 1210 do Código Civil. Agora, com a recomendação da Federação de que esse esforço de defesa não extrapole para a violência. Nós não devemos perder a nossa razão. Hoje nós vemos que a imprensa, de certo modo, está do nosso lado, a opinião pública está do nosso lado, mas se houver, como eles chamam, um massacre, algum ato de violência, nós perderíamos esse apoio público, que tem sido importante. Então, a primeira medida na linha de defesa é o esforço necessário ou incontinente. Algumas empresas que têm segurança particular têm usado a estratégia de que entra o invasor, abre a cerca, começa a montar barracos. A segurança da empresa entra atrás pela mesma passagem que foi aberta e vai desmanchando os barracos. Com a mesma força, com a mesma intensidade com que foram feitos os barracos, eles no final do dia são desmanchados e aquelas pessoas vão ter que ir embora, pernoitar em outro lugar, porque dentro do limite da lei não se permitiu a instalação da invasão. É apenas um exemplo, como outros que podem ser adotados. A segunda linha de defesa do produtor é a polícia. Nós nos acostumamos a achar que a polícia, em caso de invasões, só pode agir se tiver uma ordem judicial de liminar, de reintegração de posse. Não é verdade. O crime de invasão, crime de esbulho, ele é do Código Penal, artigo 161, e a polícia tem o dever institucional de evitar qualquer crime. Então, se alguém chega para invadir uma casa comercial, para invadir um hotel, para roubar um carro, a polícia, ao ser notificada, ela tem o dever institucional de impedir. Então, o produtor que não conseguir o esforço pessoal e incontinente necessário, ele tem que buscar na polícia o cumprimento do papel do órgão e da autoridade policial. Na terceira linha de defesa, não sendo possível impedir com o esforço pessoal ou com a ação da polícia local, até porque os efetivos policiais são restritos nos municípios, o produtor deverá fazer um boletim de ocorrência para confirmar a data em que a invasão foi consumada e devem, por intermédio de um advogado, ingressar imediatamente com a ação de reintegração de posse. O boletim de ocorrência é muito importante porque, para que a ação de reintegração tenha força nova, possa ter liminar, essa invasão tem que contar com menos de ano e dia. E isso só se consegue com o boletim de ocorrência. Nós temos na Federação e na CNA trabalhado muito com as polícias estaduais. Então, na semana passada, a CNA reuniu 18 secretários de Segurança Pública em Brasília, onde foi montado desde rondas rurais, um esquema de trabalho integrado de Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, justamente para, com o apoio do sistema CNA-FAEB, se adquirir viatura e se colocar efetivo no campo. Mas, até isso virar realidade, não daria tempo agora para o Abril Vermelho. Então, nós temos que lutar, como se diz, com nossas forças e com nossas luzes para atravessar esse mês que está em andamento aí. Nosso sistema não é contra a reforma agrária. Pelo contrário, a reforma agrária, se for política de Estado, onde se identifique pessoas que têm vocação para a terra, se encontre produtores que queiram desfazer das suas propriedades, que o órgão federal do INCRA compre essa terra, faça assentamento, dê assistência técnica, faça chegar nesse assentamento condições humanas de viver, não embaixo de lona e sem condições mínimas de vida. Mas a reforma agrária não pode ser feita por um movimento que não tem essa autorização legal. Ninguém pode fazer reforma agrária a não ser o órgão federal. E tem uma coisa que está sendo esquecida convenientemente pelos movimentos, é porque tem uma lei de 1993, tem já 20 anos, que proíbe que a terra invadida seja vistoriada para fins de reforma agrária. Então, a fazenda que foi invadida, essa fazenda, por 2 anos, não poderá ser objeto de vistoria
para desapropriação de reforma agrária. Se houver reincidência, mais 2 anos. Então, o movimento que está fazendo invasões hoje, na verdade, está atrapalhando a reforma agrária, não está viabilizando nem ajudando. E precisa que se saiba disso, porque é um item importante para o produtor que foi invadido, que conseguiu a reintegração, ele está, pelo menos por 2 anos, imune dessa possibilidade de vistoria para a reforma agrária. Nós estamos tentando, em Brasília, uma audiência pública com a Frente Parlamentar do Congresso. A Frente Parlamentar está forte no atual quadro político. Na Câmara de Deputados tem mais de 300, no Senado, salvo engano, mais de 30 senadores. Então, quando essa audiência pública for concedida, nós vamos informar ao grupo de feira para que saia daqui uma delegação, entendeu, Neto, expressiva, para mostrar a representatividade da nossa região. Uma coisa que se esquece é que a invasão é problema de toda a sociedade. Caiu nas nossas costas que a invasão é problema do produtor rural e que o produtor rural tem que resolver a questão de distribuição de terra. Não é verdade. A gente tem que comunicar, e o setor precisa se comunicar melhor, que invasão alcança também imóveis urbanos. Nós estamos vendo em várias capitais imóveis urbanos ocupados ilegalmente. Vai alcançar supermercados, farmácias. Se não tiver um freio agora, esse movimento que começa pelo campo vai se estender a toda a sociedade. Então, o nosso setor tem que comunicar isso melhor, tem que compartilhar essa realidade. A invasão não é uma chaga que atinge só o setor rural. Na verdade, atinge a toda a sociedade e, por isso, nós precisamos transmitir isso para as pessoas que estão, às vezes, confortáveis, achando que o problema não chegará em sua porta. E uma última preocupação, porque eu prometi não me estender, é o seguinte: nós estamos vendo o risco de uma tragédia. E, nesse sentido, a Federação da Agricultura fez um ofício ao governador do Estado, porque não se pode querer que o ser humano tenha um controle para exercer a autotutela. Invadiu a sua terra, a pessoa vai lá, bota o invasor para fora, o invasor acata, sai. Em algum momento, isso vai desvirtuar para um problema de violência. E não se sabe de que lado, mas poderão haver perdas de vidas. Então, uma preocupação da federação tão grande ou maior do que a preocupação com a propriedade privada, que é assegurada pela Constituição, é o direito à vida. A gente não sabe se vai morrer produtor, se vai morrer transgressor do movimento social, se vai ser um policial que está dando cobertura, se vai ser alguém da sociedade, porque em Jacobina, a sociedade daquele distrito turístico de Itaiçu, a sociedade foi toda para lá para tirar as invasões. Então, qualquer daquelas pessoas estava sujeitas a passar por uma situação de violência e correr o risco de vida. Então, precisamos que as autoridades tomem a frente. Nós sabemos que as provocações existem, e aí vai um apelo do advogado antigo da Federação, que é como eu me intitulo aqui, representando a CNA e a Federação, os presidentes João Martins e Humberto, mas, na verdade, também e principalmente como advogado de mais de 30 anos das nossas causas à frente do jurídico da Federação. Vamos usar a legalidade, não vamos deixar extrapolar para outras práticas que não sejam estritamente previstas em lei, para não perdermos a nossa razão. E seguimos como um sistema e como um todo à disposição de vocês. Muito obrigado. Portanto, ouvimos a palavra do doutor Carlos Bahia, que é o representante da FAEB. Nosso agradecimento a Paulo Santiago, representante do deputado estadual Diego Castro. E, neste momento, passamos a palavra ao representante de Feira de Santana, do Sindicato de Feira de Santana, doutor Carlos Henrique. Eu vou pedir licença, Henrique, para completar. A federação fez um passo a passo, fez um manual de orientação para que o produtor possa reunir documentos, adotar providências legais, se prevenir para, se houver uma ocorrência de invasão, ele está com seus documentos em dia para reagir.
Eu tenho aqui algumas cópias, poderemos passar isso virtualmente, porque foi distribuído virtualmente, então quem quiser pode pegar conosco aqui na mesa. Obrigado, Carlos. Meus amigos, agora ao final eu escutei e ouvi aqui um representante de um parlamentar. Eu tenho certeza, Neto, eu tenho certeza, os organizadores, que esse movimento é um movimento suprapartidário. Esse movimento e em sendo suprapartidário, nós deveríamos ter aqui vários representantes, vários parlamentares, independentemente de cor, que seja vermelho, que seja verde e amarelo, que seja azul, que seja branco. Porque, repito, e vamos sempre repetir isso aqui, nós estamos defendendo a legalidade, porque o direito à propriedade é um direito, como disse o doutor Carlos Bahia, previsto na Constituição. E invasão de terra, invasão de imóvel rural, invasão de imóvel urbano é crime, está lá no Código Penal. Então, nós estamos dentro das 4 linhas. Às vezes, como em qualquer partido, em qualquer jogo, sai-se até das 4 linhas, isso aí é verdade. Mas pode ter certeza que, na maioria das vezes, não é uma determinação do técnico, não é a determinação do presidente daquela agremiação. E é isso que nós estamos aqui, para dentro dessas 4 linhas, defendermos o nosso direito à propriedade. Agora, nós só podemos defender com representatividade, com a nossa união, como está sendo demonstrada hoje aqui, com a nossa união e também com a representatividade política. Eu estenderia também esse nosso documento para que levássemos a governador do Estado, independentemente de cor partidária, de questão política. Estendêssemos, como já colocou aqui também o nosso amigo Carlos Bahia, que nós levássemos para o Congresso. Agora mesmo está tendo, parece-me que um coronel Zuco, né, que apresentou uma proposta de CPI dessas invasões de terra. E nós temos que pressionar esses não menos presidentes do... Já tem número suficiente para instalar. Ótimo, ótimo. Até onde eu li, que ainda não tinha, mas que está aguardando, mas que tenhamos o quê? A aprovação do presidente do Congresso. Mas precisa que nós referendamos, que nós mostremos a nossa força. De que maneira? Cobrando. E isso nós só podemos fazer com representatividade. Primeiro, a nossa organização, não só aqui, vamos estender isso aqui para toda a Bahia, vamos estender para todo o Nordeste e para todo o Brasil. Como sempre foi feito, capitaneado pela FAEB, capitaneado pela Confederação Nacional da Agricultura, onde nós temos aqui o nosso baiano, o doutor João Martins, que também tem nos representado, que está lá todo dia brigando pelas nossas questões, não só pelas questões fundiárias, mas todas as questões que diz ao agronegócio brasileiro, que é o impulsionador do PIB desse país. E por mais que queiram negar, não podem, porque está aí. Todo dia nós assistimos isso. E como tal, nós temos que ter a nossa representatividade, como hoje nós estamos demonstrando aqui. E tenho certeza que, olhando aqui para todos os amigos, esse é só o início, é só o começo. Que nós vamos multiplicar, e numa próxima reunião nós vamos ter muito mais representantes, e coloca aqui essa proposta, Carlos, para que estendamos a outras regiões da Bahia, para termos efetivamente, realmente, um movimento forte. Esse movimento, inicialmente, aqui é dos baianos, mas nós vamos fazer um movimento a nível de Brasil, para dizer, quem bota comida na mesa do brasileiro somos nós do agronegócio. Não queremos minimizar os outros setores, mas nós temos que defender o que é nosso, do que nós sustentamos os nossos filhos e o que nós produzimos para esse país. Vamos mostrar a nossa força, mas só podemos mostrar e demonstrar essa força reunidos e organizados. Muito obrigado.
Ouvimos, portanto, a palavra do representante do Sindicato de Feira de Santana, doutor Carlos Bahia. E, nesse momento, nós já passamos de mais de 270 pessoas aqui. Isso demonstra, né, a força desse movimento, desse evento organizado por Neto. Joilton, licença. Neto. Corrigindo, quem acabou de se manifestar foi o presidente do Sindicato Rural, Carlos Henrique. O Carlos Henrique. E, neste momento, vamos trazer o representante do Sindicato de Santo Amaro, Paulo Silva. Bom dia a todos. Neste momento, eu gostaria de saudar aqui a mesa ao Neto, chamado por Neto, né, pela iniciativa que ele teve. Sei que ele não tem dormido esses dias. Eu imagino de ontem para hoje, certamente ele não tem dormido, porque esse grupo realmente está fazendo a diferença. Eu, como representante do Sindicato de Santo Amaro, trago aqui para vocês a solidariedade de todos os produtores de Santa Amaro e que moram em Santa Amaro, e todos aqueles produtores também que têm propriedade em Santa Amaro, mas moram em Feira, moram em Salvador, e esse povo também nós tivemos grandes problemas. Eu quero contar com vocês, porque eu convivi de perto o problema das invasões. Santa Amaro foi o município que mais sofreu com invasões de terra nesses últimos anos, logo no início de 93 para cá, quando esse movimento foi criado. Esse movimento passou em Santa Amaro e várias propriedades eram invadidas, era como o doutor Carlos Bahia falou, eles invadiam uma propriedade produtiva, aquela propriedade produtiva era lapidada a seu patrimônio, doutor Carlos. Eu vi isso, lapidado o patrimônio, eram máquinas, equipamentos, a pessoa não tinha direito a nada. Simplesmente porque nós temos que pensar de uma maneira regionalizada. Regionalizada é com essa força que a federação hoje está fazendo, ela está criando núcleos regionais, e esses núcleos regionais, hoje certamente está sendo criado aqui em Feira de Santana, esse núcleo regional para poder defender nossas propriedades nessa região. Eu falo isso e gostaria só de fazer um comentário. Ontem, nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião na Bracel, empresa que trabalha com eucalipto e tem mais de 100 parceiros nessa região, onde o diretor da empresa nos colocou à disposição e, naquele momento, ele nos disse que a ABAF iria procurar a Federação de Agricultura e se juntar a esse movimento para defender tanto os direitos dela, porque ela tem muita área de plantio de eucalipto, como também as áreas dos parceiros. Eu trago isso e estão aqui com os representantes da Bracel também, eles estão aqui. E digo a todos vocês, conte conosco, nós estamos junto com vocês aqui, viu, Carlos Henrique? Junto nesse núcleo, que é o núcleo nós que pertencemos aqui ao Sindicato dos Produtores Rurais de Feira de Santana. Um abraço e um bom dia para todos. Ouvimos, portanto, assim a palavra do representante do Sindicato de Santo Amaro, Paulo Silva. Presente, Márcio Paranhos, representante do deputado Léo Prates. Também presente, Rosalvo Salles, representando João Roma, e a deputada Roberta Roma. Quero convidar o senhor Antônio Araújo, prefeito de Ourolândia. O Antônio Araújo, prefeito de Ourolândia, por favor, até a mesa. Mas não sou prefeito, não, sou produtor rural. Eis que pode voltar a ser. Bom dia a todos. Eu sou médico veterinário, encontrei aqui o doutor Delcic, esse é doutor, na cadeia Delcic. Mas estou aqui como produtor rural, já fui prefeito de Ourolândia assim. Toma a bênção aqui a essa grande figura.
bem leve. Parabéns a todos os presidentes, parabéns a todos os senhores que aqui estão. Pessoal, o problema que a gente está vivendo agora, e essa reunião decorre de uma circunstância, não é? O governo que aí está. Já fui alertado e não estou tratando de política. Então, ele diz claramente a favor de uma série de coisas, de desmandos, e o desmando vem acontecendo, foi o que teve lá em Jacobina. E disse bem, doutor Bahia, se não é a comunidade local, ele estava lá, e está ali também o doutor Derneval, produtor, o empresário, e outros amigos de lá de Jacobina, Manuel Santos. Se não é a comunidade local, não se tinha tirado aquelas pessoas. Então, essa circunstância, ela chega, mas tem uma outra questão que é estrutural. Não há um município na Bahia que não tenha um sindicato de produtores rurais, de trabalhadores rurais. E nós temos 90, alguma coisa, de produtores rurais. E os senhores se conhecem, sabem o poder que os senhores têm nessa região, nessa cidade, Feira de Santana, e nessa região e nesse estado. E como é que nós não temos um sindicato de produtor rural em cada município? Como é que a nossa estrutura produtiva não compreende a necessidade de ter essa força? Até outro dia, para se aposentar, o trabalhador rural, para se aposentar, precisava passar pelo sindicato dos produtores rurais. Hoje, muitos financiamentos, muitos projetos só saem se o Comitê de Desenvolvimento Territorial, que está nas mãos dos sindicatos de trabalhadores, derem aprovação. Então tem uma estrutura que está montada contra o sistema produtivo do campo, e a gente ainda tem vergonha, não sei exatamente o que é, de falar de política. Não pode ter política. Então é preciso que a gente compreenda, e não adianta achar que não tem política, porque o lado de lá o que faz é política. E aí aplaudo a eles, porque eles têm a coragem de dizer o que querem, de defender o que é indefensável, mas é o que eles pensam. Então, parabenizo aos senhores, seu Jodilton, doutor Bahia, toda a mesa, todos os presidentes dos sindicatos, mas nós não podemos continuar. O número é 22, esse número é bom, mas 22% de municípios, de sindicatos representando a Bahia, esse número não está bom. A gente precisa ter um sindicato em cada município e ter os produtores do município em seus sindicatos. A gente precisa fortalecer a base produtiva, senão seremos sucumbidos no campo com as invasões. A agricultura familiar produz 70%, é o que diz a mídia. Em Irecê, na minha região, Orolândia, agricultor familiar, do ponto de vista de terra, tem 600 tarefas de terra. O módulo fiscal são 65 hectares, são 4 módulos fiscais para definir o tamanho de área. São 600 tarefas. Não é? Quem é que com 600 tarefas é produtor ou é agricultor familiar? Não é? Então eles saem tapeando, mostrando, a renda é R$500 mil por ano. Quem é no nosso semiárido que tem renda de R$500 mil? Tem que tendo 2 trabalhadores com carteira assinada, é ainda agricultor familiar. Ora, somos todos nós agricultores familiares, mas nós não contamos, os senhores não contam como os produtores de alimento. Quem produz alimento é a agricultura familiar, é isso que a mídia diz, não é? Uma enganação que é exatamente para convencer dos absurdos que eles praticam. Então, eu fico muito feliz, parabenizo o jovem doutor Luiz Bahia Neto e todos os mais, o Lilker Mota, que é um grande batalhador também, produtor, todos os senhores que aqui estão, Zé Miguel Pinto, com quem estive a semana passada tratando com outra grande figura que aqui não está, mas que manda um abraço, que é Carlos Pedreira, fazendeiro em Açu, tratando exatamente dessas questões. Grande abraço a todos, tenhamos todos um bom dia, parabéns a todos os senhores. Portanto, ouvimos assim a palavra do senhor Antônio Araújo, ex-prefeito de Orolândia. Nós trazemos agora, vamos chamar o senhor Marcos Moscoso, ele que vai representar o Sindicato
os sindicatos das cidades de Itaberaba e Iaçu. Bom dia a todos. Neto, professor, o Dr. Carlos Bahia, os sindicatos, produtores, assim como eu. Nós pensamos nisso aqui lá em 11 de novembro, onde foi a nossa primeira reunião. Nós fizemos em 11 de novembro uma reunião com mais ou menos 60 pessoas na região da Chapada Diamantina, professor Jodilton, que lá estava também, que é vizinho nosso, Paulinho, dentre outros que estão aqui, preocupado com isso. E essa preocupação não pode ser nossa, essa preocupação tem de ser do governo. O governo é que tem de nos dar segurança. Nós não podemos estar aqui, sentados numa oradeira, discutindo o que vamos fazer contra uma possível invasão. Nós podíamos estar aqui sentados, discutindo como produzir mais e mais barato. Essa é a nossa maior legado, produzir mais barato para levar para a mesa do produtor ou para a mesa do consumidor um produto mais barato. Mas eu queria propor, Neto, doutor Carlos, e vamos um pacto com todos vocês. Pacto de união. Não vamos parar num abril vermelho, vamos dar continuidade. Mas se nós não formos ouvidos diante do abaixo-assinado, vamos fazer uma carreata, Feira Salvador, com mais de 1000 produtores. Vamos parar a Bahia, porque parando a Bahia nós vamos ser ouvidos, o que nós não estamos sendo. Nós não estamos sendo ouvidos nesse momento. Vamos parar a Bahia, porque parando Feira Salvador, e nós vamos para a Assembleia Legislativa, vão ter de nos receber e nós vamos ser ouvidos. Então vamos juntar todos aqui, caso a gente não seja ouvido, e vamos até lá. Mas eu acho o seguinte, diante de tudo, acho que nossa política é o agronegócio, e o diálogo é sempre conveniente, porque uma guerra não presta para ninguém. Então, vamos continuar o diálogo, tentar o diálogo sempre, e é isso aí. Muito obrigado. Portanto, ouvimos assim a palavra do senhor Marcos Moscoso, ele que vem ser o representante das cidades de Itaberaba e Iaçu. Nesse momento, nós vamos abrir para perguntas, que sejam perguntas breves. Essas perguntas deverão ser dirigidas ao Dr. Carlos Bahia e, claro, a Neto, que é o representante do grupo. Bom, eu queria fazer umas declarações muito rápidas. Primeiro, falar aqui que essa primeira reunião foi feita há 20 e tantos anos atrás, quando o Zoroastro, eu e o Ilker, criamos a UDR. Tudo isso que nós estamos falando aqui, naquela reunião foi falado. Mas uma coisa importante que eu queria dizer é que nós estamos com um adversário que é altamente profissional, preparado e que não tem nada a perder, né? Então, se nós não tivermos um preparo, não é físico, é intelectual, usarmos nossos representantes políticos, nós vamos sair desmoralizados, porque nós não estamos perdendo terra, só terra. Nós estamos perdendo a nossa dignidade de ser invadido, de não dormir, de ser marginalizado. Eu vou falar também aqui que nós temos aqui a Copperfeira, que sempre foi um grande representante nosso. Está aqui o Wilson Pereira, Luiz Alvim Boaventura, ex-presidentes, gente que sempre atuou nesse ramo. Cumprimentar a mesa pelo trabalho e dizer que tem muita gente aqui querendo se expressar, que todos sejam rápidos. Muito obrigado. Bom dia a todos, saudando toda a mesa e todos os companheiros participantes, e especificamente a dois grandes companheiros, já com idade bastante avançadas,
e que só eles é que sabem o esforço que fizeram para estar aqui no nosso meio. Refiro-me a Luiz Alvim e ao querido Zoroastro Azevedo. Eu gostaria de dar um abraço especial. A idade também está chegando, eu estou tendo dificuldade também de me locomover, a tal de labirintite aí que está me deixando louco da vida. Mas queria ser bem objetivo. Evidentemente, bom, eu sou advogado ruralista há 50 anos. Já fui também superintendente estadual do Ministério da Agricultura, naquela época chamado delegado federal do Ministério da Agricultura. E só defendo o produtor rural em toda a minha vida. Feito essas observações, eu queria afirmar que, evidentemente, é necessário todo o apoio da sociedade, total apoio da sociedade. Por exemplo, de Jacobina, nós vimos de perto. Mas tem também um tripé aí importantíssimo que não pode ser esquecido. O apoio do Executivo, o apoio dos prefeitos do nosso Estado. Segundo, o apoio do Legislativo. Se fosse essa reunião antes da campanha política, todos os deputados estariam aqui presentes. Mas não é. Não quero ofender ninguém, jamais. Nunca fui homem de ofensas. Mas algum deputado estadual ou federal deveria estar aqui no nosso meio. E terceiro, querido presidente da mesa e companheiros, não podemos esquecer de modo algum o apoio do Poder Judiciário. Nós temos 3 ações aí para nos defender: é a manutenção de posse, é a reintegração de posse e uma chamada ação preventiva chamada interdito proibitório. É a única preventiva que temos. E, como tal, o produtor rural que se vê ameaçado de turbação, esbulho, de invasão, em outras palavras, ele pode antecipadamente, preventivamente, buscar o Poder Judiciário. E a época que os invasores preferem é exatamente a época de festas, tipo micareta, é época tipo Semana Santa, fim de semana com feriado longo, etc, etc. E o que é que nós devemos fazer? Nós devemos, juntamente, Executivo, Legislativo, FAEB, que nos representa, buscarmos também o apoio da OAB, onde Dr. Carlos e eu fomos colegas lá no Tribunal de Ética, e pedirmos uma audiência especial com o presidente do Tribunal da Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia, no sentido de que ele baixe uma portaria para dar total guarida, urgência em todas as ações que tiverem como escopo o MST. Nem todas, mas as do MST. Que ele, com essa portaria, que é um ato interno, é um ato regulador da atitude do Judiciário, ele determine que todas as ações, os interditos proibitórios das ações possessórias promovidas com invasões do MST, que sejam prioritárias, não só o habeas corpus, nem o mandado de segurança, como prega a Constituição, não apenas esses 2, mas também esse tipo de ação, porque só assim nós teremos os juízes, por determinação judicial dos seus superiores hierárquicos, despachando o processo de manhã, meio-dia, de noite, feriado, domingo, até de madrugada. Mas despachando com toda emergência, com toda urgência, porque se não for assim, quando nós chegarmos lá, quando as ações forem ajuizadas e despachadas, a fazenda nossa já está destruída. Então, é esse o recadinho que eu quero dar e estou muitíssimo feliz em rever tantos amigos aqui da região. Muitos amigos. Muito obrigado.
Diante das colocações já feitas, acredito que ainda tem uma pessoa. Eu serei bem breve. Bom dia a todos. Eu só penso que a gente deva estar atento. Meu nome é Paulo Mota, temos fazenda aqui na região de Feira de Santana, em Jaguara. E, retomando o meu pensamento, eu creio que a gente deva estar, se todos concordarem, atentos a não usarmos, doutor, simplesmente invasão. Porque lidamos com pessoas extremamente inteligentes e a gente percebe que eles já desviam o termo invasão para ocupação, criando talvez uma dúvida na cabeça de alguns. Então, eu já não trato mais, quando me refiro a esse assunto, de invasão. Eu falo invasão / ocupação, que eu acho que é a mesma situação. Pronto. Mas não devemos permitir essa disfarçatez que o nosso amigo falou, que seja usada, confundindo a mente até de sei lá quem. Certíssimo. Muito obrigado. E nós vamos, nesse momento, passar a palavra ao representante do deputado Diego Castro. Um bom dia a todos. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Sou Paulo Santiago, estou aqui representando ao deputado estadual, Dr. Diego Castro. E quero dizer que as portas do nosso gabinete estão abertas para todo produtor rural, para todo fazendeiro e para todos aqueles que lutam pela liberdade no Nós estamos vivendo um momento muito vulnerável com essas invasões de MST, de movimentos terroristas que vêm para acabar com a paz daqueles que verdadeiramente produzem. O agronegócio ele representa 1/4 da nossa economia e é a turbina, o maior vetor que nos dá estabilidade econômica e sustenta uma segurança alimentar. Então, quero dizer, nós já temos projetos voltados para essa área de segurança no campo, inclusive tem um que está tramitando, que é sobre a criação de um conselho de segurança no campo, justamente para trazer uma fiscalização mais dura em relação a esses movimentos que vêm para tentar acabar com a paz. A segurança é o principal quando se trata em produtividade. Então, nós precisamos de segurança e precisamos garantir a liberdade àqueles que verdadeiramente querem fazer do nosso país um lugar melhor, aqueles que verdadeiramente querem tornar a nossa nação produtiva. Agradeço mais uma vez, tenham um ótimo dia e muito obrigado. Portanto... Bom, amigos, só muito rapidamente, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta aos representantes do Sindicato Rural, da Federação da Agricultura, deixa eu ver, mais alguns, porque eu acho o seguinte, são muito bons representantes, Carlitinho, um cara que tem 30 anos de federação, Carlos Wilson, que foi presidente do Sindicato Rural várias vezes, mas eu acho que foi uma falha muito grande desses presidentes não estarem aqui presentes. Isso não é evento qualquer, isso é um grande evento. Eu acho que mereciam estar todos aqui e foi uma falha muito grande, na minha concepção. Bom dia, eu sou Rosalvo Salles, sou ex-prefeito de Amargosa, represento aqui o ministro João Roma, a deputada Roberta Roma, sou da área rural, muitos me conhecem aqui, eu sou leiloeiro rural, participei junto com o Beto aí, companhia, lá do início da UDR, lá atrás a gente fez leilões aqui em Feira de Santana, e essa luta é nossa da vida inteira. Eu sou do Sindicato Rural também de Amargosa, sou representante, e estou aqui para dizer que Roberta Roma e João Roma estão do lado dos produtores rurais. Roberta, inclusive, assinou, alguém lembrou aqui, ela assinou já a CPI das invasões de terra. Já foi assinado por ela ontem, ela passou para mim, já assinou, já está com assinatura na CPI das invasões de terra. E nós não podemos admitir mais isso no nosso país. Estamos lutando com isso há 30 anos e vamos conseguir essa luta com jovens como nosso amigo Neto, que eu parabenizo, meu amigo Jodilton, grande e querido amigo, muito obrigado pela oportunidade. E Roberta Roma e João Roma estão do lado dos produtores rurais. Muito obrigado. Queremos dizer também presente Mário Moreira, Sindicato
de Valente, região do Cisal. Também presente o vereador Jurandir Carvalho. E lembrando que nós já passamos de 300 pessoas. Muito bom dia a todos. Saúdo também a mesa diretora e todos os presentes. Ouvindo a fala de alguns companheiros falando sobre a questão política, certo? O que a gente tem que estar consciente é que, na verdade, o nosso movimento, enquanto produtores, ele não é de partidarismo estrito, certo? Nós estamos nos mobilizando por uma causa e não fazendo um movimento político partidário, não fazendo um movimento onde está se buscando posições eleitorais, nem política eleitoreira. Mas durante os últimos 6, 7 anos, eu tenho ficado à frente de uma entidade de produtores de leite e sinto a dificuldade de nós nos fazermos representar. Já tive a oportunidade de conversar com figuras políticas e que claramente nos demonstraram que não se sentem representantes porque não se sentem apoiados pelo setor, não é? A exemplo do que acontece em outros estados do Brasil, eu faço parte também de uma entidade maior de produtores de leite, que é a Abra Leite, que está estritamente ligada à Frente Parlamentar da Agricultura. Se você pegar, eu pedi a relação da Frente Parlamentar da Agricultura, salvo engano, nós não temos um deputado federal baiano compondo essa frente parlamentar. Então, exceção de Roberta Roma, de fato. Mas, assim, muito pouco para uma frente parlamentar da agricultura, num estado que tem a pujança da agricultura e pecuária que a Bahia tem. Então, nós precisamos, nas próximas eleições, mudar um pouco a nossa postura, né? O que eu identifiquei, inclusive em algumas experiências que eu tive nessa associação nossa, onde a gente foi discutir a questão de termos representantes, os interesses eram muito diversos. Nós temos que focar, né, em criar uma representatividade específica da categoria, da classe. Esquecer, talvez, um pouco alguns interesses pessoais mais estritos e fortalecer a nossa representação política, que é legítima, né, para defender os nossos interesses. Está aí, digamos, o que o doutor Carlos comentou aqui. Então, que força nós vamos ter diante desse quadro, né, onde vão se decidir coisas importantes que vão afetar, vão impactar tanto a nossa atividade. Nós precisamos melhorar esse aspecto, né? Então, aproveitando que nós temos tanta gente aqui, né, para que cada um saia, faça um exame de consciência de como nós vamos nos conduzir daqui para frente na questão de como nós vamos estar representados como classe do agropecuarista. Obrigado. E lembrando, estamos também com a presença do presidente do Sindicato de São Gonçalo dos Campos, Bernardo Viana. Lembrando que não é ele, o senhor Bernardo Viana. Isso aqui é o Dória. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a presença de todos. De antemão, eu sou André Dória, sou engenheiro agrimensor há 40 anos e, paralelo aos proprietários rurais, eu acompanho o desenvolvimento e as ameaças nesse período todo. E nas falas de todos aqui, eu percebi que todos têm razão. Quero agradecer aqui a presença do representante maior aqui, da FAEB, e agradecer também a Jodilton, que cedeu esse espaço aqui, com um homem de visão. Ele abraçou essa causa e eu acredito que logo, logo nós buscaremos uma resposta. Tudo que foi dito aqui tem função, tem razão. Porém, nós precisamos de ações imediatas. Os MSTs da vida não têm critério, eles são abusivos, são profissionais e estão inseridos no sistema do governo. Nós precisamos de ações imediatas. E um dos motivos que eu chego a ter esse microfone é sugerir ao presidente da FAEB a possibilidade da criação de uma guarda sindical baiana. Criando essa guarda, oficializa as reações contra as invasões. Então, eu só preciso saber se constitucionalmente é possível isso. Essa guarda será sediada na capital, aonde os fatos que ocorrerem, elas deverão ser direcionadas. Ou seja, nós, produtores, não temos o perfil reacionário.
como os petistas, os emergencistas da vida têm, da vida toda, reacionário, estudando, sendo escolado para aquilo. Nós temos outra formação. Então, para combater um invasor na própria propriedade nossa, não temos, e vamos nos comprometer com seguranças assassinarem invasores, esses seguranças ficarem nas costas da gente comendo dinheiro para o resto da vida? Não. Inclusive está fora das leis de Deus isso. Então nós temos que reagir de imediato, oficialmente. Então essa guarda será bem formada, bem mantida pelos sindicatos, e no momento que for instalada uma invasão, ela será direcionada para tirar imediatamente esse pessoal de lá. É esse, do meu ponto de vista, Carlitinho, que eu quero ouvir essa possibilidade para uma resposta imediata, ok? Obrigado. Um abraço, obrigado. André, amigo. A legislação brasileira não permite a criação de polícia particular, nem de sindicato, nem de nenhuma instituição. Não pode. O poder de polícia é privativo do Estado como um todo. Cada esfera tem a sua atribuição, mas todas as responsabilidades só podem ser de responsabilidade do poder público. E nós não temos como montar uma guarda. Então, nós temos que usar o que a lei nos autoriza, que é o esforço pessoal, sem excessos, mas não sendo possível usar a força pública. E pedimos àqueles que ainda não assinaram o manifesto, por favor, fazê-lo na saída. Vamos passar aqui rapidamente ao nosso colega, nosso amigo, e depois, devido ao tempo, nós vamos encerrar o nosso evento. E depois também trazer o Luiz Henrique para fazer uma palavra final. Claro, eu gostaria também de pedir ao doutor Carlos Bahia que faça uma preleção mais rápida, né? Alguma coisa a acrescentar, correto, diante das colocações exatamente que foram feitas aqui, e que ele possa fazer sua preleção final. Bom dia a todos, sou José Teixeira Filho, estou na região do Litoral Norte. A minha pergunta vai ser ao doutor Carlos Bahia e à FAEB, porque eu estive em 2 momentos junto à FAEB, tentando fundar um sindicato rural no Litoral Norte, na região de Entre Rios, que não tem. Me disseram que a FAEB apenas estava revitalizando os sindicatos, que não estava fundando novos sindicatos. Sou médico veterinário, colega de Antônio de Orolândia, e ele colocou que todas as cidades deveriam ter um sindicato patronal. Eu tentei e não consegui. Hoje a FAEB está aberta à fundação de novos sindicatos? Quando foi que você teve essa informação? Já tem alguns anos. Não, pode ter sido alguma coisa de restrição de legislação do Ministério do Trabalho, que de fato ficou um período indisponível para a criação de novas entidades sindicais, entendeu? Mas não é um ato da FAEB, pelo contrário. Sim, a FAEB estimula permanentemente. Nós estamos reabilitando os sindicatos antigos, como fizemos aqui. Eu soube que o Bernardo Viana está aqui, com São Gonçalo, entendeu? A federação cria uma junta governativa, essa junta convoca eleições e regulariza o sindicato. E a fundação também pode ser orientada, se você precisar, lhe mando todas as minutas de Constituição. Tem alguma burocracia, porque o que depende do Ministério do Trabalho, em Brasília, tem alguma burocracia, mas é possível e nós estimulamos muito, entendeu? Conte conosco, não tenha dúvida, entendeu? E estamos também aqui com Elielto Teles, ele é do Sindicato de Boa Vista do Tupim. Bom dia a todos, bom dia à mesa representativa, doutor Carlos Bahia. Queria fazer umas considerações aqui, já que nós estamos falando de invasão de terras, né? Boa Vista do Tupim hoje é um município
onde tivemos maior agressão nesse aspecto de ocupação e desapropriação de terra dentro do estado da Bahia. E o que eu tenho visto, amigos e companheiros, é a individualização da nossa atividade. Essa reação e esse grupo que nós estamos formando agora nos abre um clarão para que a gente reative os nossos sindicatos rurais, patronais. Sem ele, a gente fica individualizado. Essa atitude, olhe bem que nós estamos fazendo uma reunião de tamanha importância para a atividade do agronegócio nosso em Feira de Santana. Então, você pegar um horizonte daqui até chegar na divisa de Luiz Eduardo Magalhães, de Goiás, quantos municípios nós temos aí nesse percurso. E há necessidade, doutor Carlos, que a gente convoque os sindicatos patronais para que enganje esse projeto em defesa dessas nossas propriedades. Muito obrigado a todos. Obrigado, Eliel. Olha, viu, Eliel? Nós temos hoje funcionando cerca de 100 sindicatos organizados. Esses sindicatos têm extensões de base. Então, alguns sindicatos representam municípios no seu entorno, porque há uma tendência nacional hoje de que o sindicato represente uma região e não somente o município. O sindicato que representa uma região tem mais força de articulação, mais força de pressão econômica, de mobilização, entendeu? Mas é importante a criação, sim, de sindicatos rurais, onde não tenha uma atuação efetiva. A federação já atua hoje nos 417 municípios da Bahia. Não tem um município hoje do estado que não tenha uma ação da FAEB e do Senar funcionando, seja em capacitação de mão de obra, de orientação de assistência técnica, entendeu? É o órgão que funciona gratuitamente. O Senar é o único S que não cobra dos seus treinandos e estamos com essa atuação em todo o estado. Mas, claro que a organização em sindicatos é importantíssima, nós temos contribuído muito para que os grupos se organizem em torno das instituições, até porque tem certas prerrogativas que só o sindicato tem. Por mais importante que seja uma associação, ela não vai ter as prerrogativas de um sindicato, de discutir convenção coletiva, de tratar de piso salarial e uma série de outras possibilidades que as associações, por melhor que sejam, não têm atribuição legal. Então, só o sindicato pode representar completamente o produtor. Está certíssimo nessa sua sugestão. Obrigado. Nós vamos passar aqui a palavra rapidamente ao nosso amigo e daqui a pouquinho a gente vai encerrar o evento. Lembrando que os senhores e as senhoras que ainda não assinaram o manifesto, por favor, façam antes de saírem. Bom dia, gente. Meu nome é Pedro Henrique Portugal, sou engenheiro agrônomo e pecuarista. Eu queria dar uma sugestão, diante de todas as preocupações, eu tive uma ideia, eu estou convivendo agora no oeste da Bahia, e lá tem existido um método de vigilância que tem funcionado. A minha sugestão, eu faço parte do grupo da Chapada, sou proprietário rural na Chapada. A minha sugestão seria que se dividisse em regiões, como isso vai ser feito, obviamente, e que nós contratássemos para cada região com a rota definida, uma equipe de segurança patrimonial que já existe hoje, e 90% delas são de propriedades de oficiais da Polícia Militar. É uma coisa que funciona e existe. Então, contratado para cada... mas é legal, é registrado em Polícia Federal, com arma e tudo. Então, essa patrulha, ela poderia fazer o patrulhamento diário de toda uma rota, dando segurança não só contra invasões, como violações patrimoniais. É uma coisa real que pode ser listado os produtores que interessem em cada rota, certo? E ali sendo cotizado para cada um. Isso é uma solução prática, real e que pode ser feita amanhã. Muito obrigado e um grande abraço. Meus amigos, não é uma
contraposição. É só uma explicação no que concerne, talvez assim, uma participação maior dos presidentes, dos colegas presidentes dos sindicatos produtores rurais da Bahia. Esse movimento inicial é um movimento que ficou mais a nível de Feira de Santana e aqui de nossa região. Mas pode ter certeza que uma reunião mais ampliada que nós faremos, se hoje aqui nós tivemos 200, 300, outra reunião, né, nós vamos ter 500, 600, enfim, com essa participação política que nós já falamos aqui inicialmente, e também com a participação política dos presidentes dos sindicatos, quase todos os sindicatos da Bahia, porque com certeza, com o apoio da FAEB, nós arregimentaremos esses sindicatos, esses presidentes, para se fazerem presente. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui também, meus amigos e minhas amigas, os sindicatos dos produtores rurais, isso eu falo aqui por toda a Bahia, não recebem um centavo de governo, diferentemente dos outros sindicatos que eu andei lendo e leiam quantos milhões eles receberam ao longo desses outros desgovernos que nós tivemos aqui. Nós não estamos aqui politizando, mas é a pura verdade. E nós, do sindicato, não recebemos incentivo de nada. Não fosse o sistema FAEB-SENAR, nós não teríamos como nós sobrevivermos. Essa é a pura realidade. E é por isso que em toda a cidade temos sindicato dos trabalhadores rurais, como falou aqui nosso amigo lá, ex-prefeito, acho que de Orolândia, não é? Por quê? Porque eles recebem incentivo, diferentemente dos sindicatos dos produtores rurais. Esse é o esclarecimento, agradecer a participação de todos e, com certeza, na próxima reunião, nós teremos aqui o dobro, o triplo desses representantes do agronegócio de nossa região. Muito obrigado e passar para o nosso amigo Neto para encerrar. Não, antes de Neto, nós vamos abrir para o doutor Carlos Bahia, como ficou acertado, que ele faça as considerações finais, assim, da FAEB. Em nome da Federação e da CNA, quero agradecer as presenças, quero conclamar que continuemos juntos, porque a jornada não se encerra agora no mês de abril, ultrapassando o risco de maiores invasões. As outras causas que falei no início também merecem atenção nossa de defesa. Quero informar, Carlos Amado, que a Federação já se aproximou da OAB. Estamos com a Comissão de Agronegócio muito atuante na ordem. Já fizemos nos últimos 6 meses 2 eventos conjuntos e estamos com representantes da OAB defendendo os mesmos pontos de vista que nós defendemos aqui. Entendeu, Amado? Você muito falou no início. Então, nas reuniões com a ordem tem falado também a mesma linguagem de preservação dos interesses e da legalidade. Quero informar que a Federação da Bahia criou um Conselho Jurídico Estadual. Esse Conselho Jurídico já conta hoje com 30 advogados agraristas de todo o Estado, não só advogados e assessores de sindicatos, mas de associações importantes e advogados conhecidos como da causa rural. Então, cada um de vocês que tem algum profissional que possa contribuir, peço que faça o nome e o contato para que a gente possa incluí-lo no grupo. Quero agradecer a presença de todos, quero abraçar aqui aos amigos meus, de meu pai, que estão presentes, não vou nominar todos, mas estou abraçando cada um que tem a oportunidade de abraçar. Quero agradecer a doutor Davi Martins, que veio representando o doutor João Martins no evento. E, por mim, está encerrado. Sigo modestamente ao dispor dos amigos da Federação. Obrigado. E eu queria deixar assim uma mensagem para vocês do seguinte: o mês de abril é um mês onde estamos todos aqui até com um pouco de medo, mas que a gente não deixe essa bandeira cair quando o mês de abril passar, independente de ter ou não ter invasão, tá? Logicamente que se tiver a necessidade de intervenção, e eu acredito que todos que estão aqui estão incluídos nesse sentido de dar o apoio, né, a depender da sua região, de onde está mais próximo, de forma que pode colaborar para chegar junto dentro dos ditames da legalidade. O movimento não é contra a reforma agrária, o movimento é contra a invasão ilegal da propriedade privada. Então que estejamos todos de pronto, atentos aos grupos, tá? Porque nós do grupo também temos contatos com pessoas de outros grupos, de outras regiões,
Se tiver uma invasão na propriedade mais distante daqui, a gente tem como contactar o pessoal e chegar junto. Então, que a gente não deixe essa bandeira cair e use isso aqui, que é muito raro de você conseguir unir tantos pecuaristas como estão tendo aqui. Vamos manter essa união, vamos fortalecer os sindicatos que estão fragilizados em alguns locais, para que a gente possa daqui para frente fazer uma história diferente no agronegócio da Bahia. Tá certo? Eu agradeço a todos novamente a presença e um bom retorno de vocês para casa.